Hum. É isso aí, pessoal. Então, boa noite mais uma vez. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a essa nossa última aula, né, de geografia, a 7ª aula de geografia desta semana, e uma aula que eu também vou dedicar à área da geopolítica e da atualidades, tá bom? Então, a gente vai acrescentar, a gente vai concluir o estudo, né, da geopolítica e de alguns temas atuais, alguns temas importantes, alguns acontecimentos marcantes deste ano de 2020 e do finalzinho de 2019 que podem aparecer nas provas deste ano. Tá joia? Então vamos lá. Na aula de ontem, a gente falou um pouquinho sobre o Brexit, né, a saída do Reino Unido da União Europeia. Conhecemos um pouquinho aqui das circunstâncias, né, das causas desse episódio. Também entendemos um pouquinho a diferença entre Inglaterra, Grã-Bretanha, Reino Unido. Entendemos que nem todos os territórios, né, do Reino Unido foram favoráveis ao Brexit, né? Falamos especialmente aqui do descontentamento dos escoceses em relação ao Brexit. Também falamos um pouquinho sobre o separatismo na Catalunha, né, que é uma área aqui do território espanhol. Conhecemos um pouco da importância da Catalunha, né, para a Espanha. Falamos também da guerra civil no Iêmen, um país pobre, muito sofrido do Oriente Médio e que vive um cenário terrível de guerra civil na atualidade. Entendemos, né, o que está por trás dessa guerra. E depois a gente encerrou a aula de ontem falando um pouquinho sobre um episódio que ocorreu no começo deste ano de 2020, em janeiro deste ano, que foi o assassinato de um alto integrante das Forças Armadas do Irã, o Qassem Soleimani, que foi morto por um ataque dos Estados Unidos, lá no Iraque, né? Fizemos aqui umas brincadeiras com os memes, né, mais interessantes a respeito desse assunto, e encerramos a aula falando do Trump e suas mentiras, as fake news, as desinformações, né? Essa estratégia usada pelo Trump e pelo Bolsonaro também, né? O Bolsonaro, de forma meio caricata, de forma meio tosca, copiando algumas estratégias do Trump, uma delas a de contar muitas mentiras e de propagar fake news, propagar desinformação. Então nós vivemos numa era da pós-verdade, né? Essa palavra pós-verdade, quem mente antes diz a verdade. Tem uma música dos Engenheiros do Havaí, vocês já ouviram? Terceiro do plural, uma bela música da banda maravilhosa Engenheiros do Havaí. Gosto muito dessa banda e tem uma música muito especial chamada Terceiro do Plural, e um trecho dessa música eles cantam: quem mente antes diz a verdade. Nunca essa frase foi tão condizente com a realidade como agora. Muito bem, vamos continuar então? Então agora eu dou sequência e a gente vai conhecer mais uma presepada do Trump, mais uma atitude bizarra desse homem bizarro chamado Donald Trump. O Trump, ele ordenou a transferência da embaixada estadunidense da cidade de Tel Aviv, que era onde ela ficava, e onde ficam as embaixadas de praticamente todos os países do mundo que têm embaixadas lá em Israel, fica na cidade de Tel Aviv, porque Tel Aviv é a capital política de Israel, oficialmente, tá? Só que o Trump, para, sei lá, para ser o Trump, né? O Trump sendo o Trump. O Trump, para ser o Trump, ele tem que fazer coisas bizarras, absurdas, sem noção, sem sentido, imorais,
indignas. É o Trump sendo Trump. E o Trump, sendo Trump, ele fez o quê? Ele mandou transferir, foi o primeiro país do mundo, na história, a transferir a embaixada para Jerusalém, para a cidade de Jerusalém. E se você está boiando, fala, mas Tel Aviv, Jerusalém, o que tem a ver isso? Vem comigo agora que eu vou te ajudar a entender a dimensão dessa atitude, o porquê que essa atitude foi tão equivocada, foi tão absurda, foi um insulto ao povo palestino e à comunidade internacional como um todo. Vem comigo. Bom, é provável que vocês já tenham ouvido falar alguma coisa a respeito da questão palestina, da criação do Estado de Israel e da disputa entre israelenses e palestinos pelo território conhecido como Terra Santa, lá no Oriente Médio, que é a chamada Palestina. Muito bem, pessoal, o que acontece aqui? A Palestina é esse pedacinho de território menor que o estado de São Paulo, um pouquinho menor que o estado de São Paulo, tá? E esse território era habitado até 1946, predominantemente por palestinos muçulmanos. Palestinos muçulmanos. Só que, em 1947, a ONU decidiu dividir a terra aqui da Palestina entre os muçulmanos, que já estavam aqui. Olha aqui, esse pedaço verde aqui era tudo dos palestinos, tá? Em 1947, no ano seguinte, eles ficaram só com esse pedaço verde aqui. Isso aqui foi ideia da ONU. E toda essa parte laranja foi entregue aos judeus para a criação do Estado de Israel, tá certo? O Estado de Israel foi criado e ele foi criado com um apoio muito forte dos Estados Unidos. Estados Unidos apoia Israel, banca Israel. Porém, havia um acordo de que a cidade de Jerusalém especificamente, não iria pertencer nem aos palestinos, nem aos israelenses, aos judeus. A cidade de Jerusalém deveria ser uma cidade aberta, uma cidade de todos. Por quê? Porque Jerusalém tem lugares sagrados para cristãos, tem lugares sagrados para palestinos, para os muçulmanos, né? Tem lugares sagrados para os judeus. É um lugar muito importante para muitos povos, para muitas religiões. Só que o Trump não respeitou isso. O Trump decidiu transferir a capital dos Estados... a embaixada, perdão. Decidiu transferir a embaixada dos Estados Unidos, da capital Tel Aviv, para a cidade de Jerusalém. Qual é o significado disso? O significado disso é que ele está reconhecendo que Jerusalém pertence a Israel, que Jerusalém é dos israelenses, é dos judeus, simbolicamente, tá? Então, de forma simbólica, quando Trump transfere a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém, ele está dizendo que esse daqui é o Benjamin Netanyahu, é o primeiro-ministro de Israel. Quando Trump fez isso, ele disse que ele reconhece que Jerusalém pertence a Israel, que Jerusalém pertence aos judeus. E isso é um absurdo. Isso é um absurdo, né? Porque Jerusalém é uma cidade importante para vários povos. Isso é um desrespeito, isso é uma insanidade. Bom, vale a pena você lembrar a respeito desse assunto da questão palestina, da Guerra dos 6 Dias. Isso é o que mais cai nos vestibulares em relação à questão palestina, a Guerra dos 6 Dias. O que foi a Guerra dos 6 Dias, pessoal? Foi uma guerra entre Israel e vários países vizinhos aqui, tá? No ano de 1967, foi uma guerra relâmpago, foi uma guerra que durou apenas 6 dias, como o nome sugere, e nesses 6 dias Israel destruiu, destroçou, pulverizou, eliminou as forças armadas da Síria, do Egito, de forma assim avassaladora. Israel, em uma semana, dominou as colinas de Golã,
da Síria, território que não foi devolvido até hoje, dominou toda a região conhecida aqui como Cisjordânia, incluindo a cidade de Jerusalém todinha, dominou a faixa de Gaza e dominou a península do Sinai, que pertence ao Egito. A península do Sinai foi devolvida, tá? O fato é que, desde então, Israel mantém o domínio sobre as colinas de Golã, que pertencem à Síria, e é onde nasce o Rio Jordão. Olha aqui, ó. Qual a importância das colinas de Golã, pessoal? A importância das colinas de Golã, que é esse território rachurado aqui, ó, dentro da área laranja, é que é aqui que ficam as nascentes do Rio Jordão, que é o mais importante rio que abastece toda a região aqui do Oriente Médio. Toda essa região aqui do Oriente Médio é abastecida pelo Rio Jordão, e as nascentes desse rio ficam aqui na Síria, e Israel invadiu esse território chamado Golã e não devolveu até hoje, tá? Então Israel comete crimes de guerra. Israel pratica coisas bizarras, monstruosas, desumanas com os palestinos. E se você quer um exemplo atualíssimo do que Israel está fazendo de monstruoso, de desumano, de criminoso contra os palestinos, está aqui esse exemplo, pessoal. Em plena pandemia de Covid-19, sabe o que Israel está fazendo com os palestinos que vivem aqui na faixa de Gaza? Israel transformou esse território aqui, pessoal. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Tá vendo esse território aqui, ó? Esse territóriozinho aqui, ó. Esse território é a faixa de Gaza. Esse é um território habitado por palestinos, tá? Aqui, ó, por palestinos. O que Israel fez com os palestinos que vivem na faixa de Gaza? Israel cercou os palestinos com muros. Imagina vocês lembram da aula sobre apartheid? Vocês já estudaram, né? Aqueles que não tiveram aula comigo esse ano ou que não acompanharam essa aula, vocês lembram da aula sobre o apartheid na África do Sul? Lembra que eu falei dos bantustões? Vocês lembram do que eram os bantustões na África do Sul do apartheid? Eram territórios nos quais os brancos confinavam a população negra de forma miserável, como se fosse uma reserva indígena, sabe? Só que ela fica cercada e não pode, as pessoas que moram aqui dentro não podem sair. Israel não deixa entrar remédio, não deixa entrar produtos básicos. Israel está querendo matar os palestinos da faixa de Gaza à míngua. É uma política genocida. É uma política assassina, que não deixa nada a desejar para os nazistas alemães. Vejam a ironia. Justamente o povo judeu, que sofreu tanto nas mãos dos nazistas durante a Segunda Guerra, de forma tão terrível, agora praticam barbaridades, atrocidades semelhantes contra os palestinos, tá? Israel destruiu um dos únicos hospitais da faixa de Gaza, tá? Mantém a região com uma quantidade de água insuficiente, não deixa entrar alimento, não deixa entrar remédio suficiente, tá? Mantém a população confinada aqui. É bizarro, é uma necropolítica. Necropolítica é o que Israel faz com os palestinos da faixa de Gaza. Tudo bem? Tranquilos? Alguém tem alguma dúvida a respeito desse assunto? Não? E para não deixar barato, o Bolsonaro segue o Trump. O Bolsonaro, de forma subserviente, de forma servil, de forma inconsequente, irresponsável, desumana também, muda uma tradição do governo brasileiro que era, independente de qualquer governo, você tem uma noção? Olha só, pessoal, olha só que bizarro isso. Durante a ditadura militar, depois do fim da ditadura, os governos do Sarney, do Collor, do Itamar Franco, do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma e do Temer
Todos os governos, incluindo os governos da ditadura, sempre ficaram a favor dos direitos dos palestinos de terem os seus territórios devolvidos. O governo brasileiro, todos os governos brasileiros, sempre tiveram o bom senso de condenar Israel por essas ações assassinas. E esse monstro, desse miliciano, desse Bolsonaro, quebra essa tradição e pela primeira vez na história do Brasil, o Brasil vota contra as resoluções que condenam Israel por essas atitudes assassinas que Israel pratica contra os palestinos. Então é como se o Bolsonaro tivesse dado aval, é como se o Bolsonaro tivesse aplaudido esse tipo de política assassina que Israel pratica contra os palestinos. Tá certo? Vocês entenderam? Muito bem. Aqui a gente volta, né, a falar um pouquinho do Trump. Essa charge é muito simbólica. Vocês sabem quem que é que está sendo mencionado aqui, pessoal? Vocês entendem o sentido dessa charge? Imagine uma charge como essa, pedindo para você descrever o sentido dela. Qual é a mensagem que o Latuf quis passar em relação à vitória eleitoral do Trump lá em 2016? Quando o Trump foi eleito em 2016, os eleitores do Trump estão sendo aqui associados a quem? A quê? Isso, muito bem, meninos. Exato, a Ku Klux Klan. Ô, Lucas, você entende agora por que eu falo que não pode dar risada com kkk? Eu falo que tem que dar risada assim, ó, na internet. Como é que a gente ri na internet? A gente ri assim, ó, com ha, 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 tá? Jamais ria com kkk. Porque KKK é a Ku Klux Klan, como Wesley colocou aqui perfeitamente. A Ku Klux Klan é uma desgraça de uma seita, um bando de monstros, canalhas, racistas, assassinos, que se reuniram ao longo de vários anos lá nos Estados Unidos, e ainda existe essa desgraça, para matar negros, basicamente, tá? Para promover atos violentos contra a população negra. É a Ku Klux Klan. E a vitória do Trump foi uma vitória do racismo, foi uma vitória da xenofobia, foi uma vitória do que há de pior, do que há de mais abjeto, do que há de mais nojento num ser humano, tá? Muito bem, então é isso que o brilhante, como colocou o Matusalém, de forma muito pertinente, foi isso que o brilhante, o genial Latuf ironizou ou, né, criticou nessa charge aqui. Ai, Edmar, mas eu acho que você está pegando muito pesado com o Trump. Fala uma coisa, assim, concreta que o Trump tenha feito que seja realmente monstruoso. Vixe, vocês têm até amanhã? Vocês têm tempo aí? Vocês têm compromisso até amanhã? Então eu vou começar a falar as monstruosidades do Trump. Eu vou falar uma só, na verdade. O Trump deu uma ordem que era para a polícia separar as crianças pequenas dos pais quando houvesse algum tipo de captura, de prisão de pessoas sem documentos, os chamados imigrantes ilegais. Olha só o nível de... Olha como é sórdido, olha que mente sórdida a desse ser desprezível. O Trump ordenou a polícia a separar as crianças, tratando-as como prisioneiros, como bandidos, como criminosos, crianças pequenas. Aqui está mostrando até umas crianças grandinhas. Mas, ó,
crianças de 3 anos, crianças de 4 anos, crianças de 2 anos, bebês de colo, foram separados dos pais, os pais foram mandados para um presídio e as crianças foram trancafiadas em jaulas. As crianças, filhas de imigrantes, foram trancadas em jaulas. Gente, vocês conseguem imaginar algo mais angustiante, algo mais terrível para um pai, para uma mãe, do que ter o seu filho pequeno tirado de perto de você e trancado numa jaula, dormindo no chão, num colchonete no chão? Sabe qual foi a justificativa do Trump? Que era para causar terror mesmo nos pais, que era para os pais pensar 2 vezes antes de tentar entrar nos Estados Unidos sem documentos. Tá? Então, esse tipo de atitude, gente, mostra bem. Olha aqui essa charge também brilhante, né? Essa charge não é do Latuf, mas poderia ser, apesar dos traços serem completamente diferentes, mas são traços, mas são, aqui é uma sequência, né? Sensacional. E o mais legal de tudo, o que aconteceu? Foi exatamente isso. O mais legal é saber que, no final das contas, esse ser desprezível vai para a lata do lixo, vai para a lata de lixo da história. Né? Realmente, ele se afundou junto com todos os seus preconceitos e tudo que ele tem de pior, né? Vai para a lata de lixo da história. Muito bem. Vamos mudar de ares, vamos mudar de assunto. Um assunto que não poderia deixar de ser mencionado também numa revisão de atualidades de geopolítica são as grandes manifestações populares no Chile. O nosso país vizinho aqui, né, o nosso querido vizinho, o Chile, vive desde o ano passado, desde o ano de 2019, neste ano de 2020 também, o Chile vive uma série de manifestações populares, né? Estão ocorrendo no Chile uma série de manifestações populares. Essa foto aqui, pessoal, é do ano passado, é de antes da pandemia. Essa foto não é deste ano de 2020. Apesar de que neste ano de 2020 também aconteceram várias manifestações populares lá, de rua. Mas nenhuma tão adensada como essa daqui que vocês estão vendo. Essa daqui é de antes da pandemia ainda, tá certo? Porém, este ano agora de 2020, aconteceu uma coisa muito importante. A população do Chile votou para eliminar, para acabar, para substituir a atual Constituição do país, que era da época da ditadura do Pinochet. Pinochet foi um ditador que assumiu o poder no Chile em 1973, depois de um golpe no qual ele matou o então presidente Salvador Allende dentro do palácio do governo. Tá? Então é muito importante que você conheça um pouquinho da história recente do Chile. A ditadura no Chile começou de forma muito mais dramática do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil teve o golpe, mas o João Goulart, que era o presidente, o João Goulart conseguiu fugir do Brasil. O João Goulart, ou quis fugir, né? O Salvador Allende não quis fugir, não. O Salvador Allende resistiu até a morte. Ele ficou dentro do palácio do governo e o Pinochet, bombardeando o palácio do governo, matou o presidente dentro do palácio do governo e assumiu como ditador. E o que ele fez enquanto ditador? Ele fez uma série de reformas neoliberais. Neoliberalismo. Você já ouviu falar do neoliberalismo? O neoliberalismo, pessoal, é uma política que está sendo implementada hoje aqui no Brasil pelo Paulo Guedes. O ministro da Economia do Bolsonaro, o Paulo Guedes, ele é neoliberal. Ele está querendo fazer aqui no Brasil aquilo que foi feito no Chile. Inclusive, esse Paulo Guedes, desgraçado, trabalhou para a ditadura do Chile. O Paulo Guedes trabalhou para a ditadura do Chile, lá no Chile, durante o neoliberalismo, lá durante a implementação do neoliberalismo no Chile, o Paulo Guedes estava lá, trabalhando no Chile.
para a ditadura. Então, ele está acostumado a trabalhar com ditadores assassinos. Ele se identifica com ditadores assassinos. Ele tem experiência em trabalhar com ditadores assassinos. Tá certo? Então, o que eles fizeram lá no Chile que fez a população se revoltar tanto, cabreirar tanto do jeito que está? Bom, privatizaram toda a educação. O Chile até tem algumas universidades consideradas boas, mas o sistema educativo como um todo, ele é extremamente falho. Por quê? Porque quem tem dinheiro tem acesso, quem não tem dinheiro não tem acesso à educação. E muita gente não tem dinheiro nem para o ônibus, muita gente não tem dinheiro nem para o metrô, quiçá para fazer faculdade. O sistema de saúde lá é caro, é tudo privatizado e é ineficiente. Além de ser privado, é ineficiente. Os salários até que não são tão baixos. A pessoa lá no Chile, as pessoas não ganham tão pouco. Quem não é aposentado, né? Quem é trabalhador. Quem é trabalhador até que ganha bem. Só que o salário não dá para pagar todas as contas, porque é tudo muito caro. O aluguel é muito caro, o transporte é muito caro, saúde é muito caro, educação é muito caro. A água, gente, é o único país do mundo que privatizou 100% da água. O Chile é o único país do mundo que privatizou todos os recursos hídricos. Toda a água do Chile foi privatizada. Tá? A jornada de trabalho no Chile é de 45 horas, maior do que aqui no Brasil. A aposentadoria no Chile é uma miséria. As pessoas no Chile que estão aposentadas ganham mais ou menos metade de um salário mínimo aqui do Brasil. Então, se você acha que é ruim viver com R$1.000, tenta viver com R$500 num país que é tudo privado, que não tem SUS, que não tem escola pública, que o metrô é caro. Tenta viver no Chile para você ver a maravilha que é o neoliberalismo. Tenta viver no Chile como trabalhador, né? Como trabalhador. Rico, gente, vive bem em qualquer lugar, tá? Pode ser o país mais miserável do mundo. Se a pessoa é rica, ela vive bem. O problema é ser pobre. Sobretudo em países onde não existe nenhum tipo de assistência social. Porque ser pobre na Noruega, ser pobre na Suécia, você ainda tem uma ajuda, você ainda tem um respaldo do governo. Agora, ser pobre no Chile é muito difícil. E grande parte da população do Chile é pobre. E esses pobres cabreiraram, revoltaram, foram às ruas e exigiram mudanças. E entre as mudanças, uma muito legal. Vocês sabiam que agora vai ter que ter 50% de mulheres, metade homem, metade mulheres, que para elaborar uma nova constituição no Chile. Então, essa nova constituição, ela vai ser criada por um grupo de pessoas, e desse grupo, metade serão mulheres e metade serão homens. Tá? Muito doido. Pela derrubada dos monumentos. Sim, Lucas, sim. Vários monumentos no Chile que faziam alusão ao Pinochet e outros ditadores foram vandalizados, destruídos. Lá na Inglaterra também, nos Estados Unidos também. Então, os chilenos, eles deram um exemplo, né? E foi nesse contexto mesmo, Lucas, foi nesse contexto das grandes mobilizações no Chile que em outros países também começou essa onda de questionar a existência de estátuas, de monumentos que promovam ditadores assassinos, escravocratas, traficantes, né? Traficantes de pessoas e assim por diante. Muito bem lembrado, Lucas. Bom, lembrando, pessoal, que desde o ano passado, né, vários lugares do mundo, além desses que a gente já citou, vem experimentando uma série de manifestações. Ontem eu falei para vocês um pouquinho da Catalunha, lá na Espanha, tá? Hoje, agora, eu falei do Chile. Ontem, eu acho que eu não cheguei a falar de Hong Kong, né?
mas a gente falou um pouquinho da China, lá de Xinjiang, né? Mas também está tendo protesto no Iraque, está tendo protesto no Líbano, está tendo protesto no Haiti, está tendo protesto no Equador, na Bolívia. Então, vários países do mundo estão passando por, né, mobilizações. Vamos ver só alguns exemplos aqui, ó. No Haiti, pressão pela renúncia do presidente acusado de corrupção. Na Espanha, a gente viu. Líbano, proposta de cobrar imposto nas chamadas feitas por aplicativos de mensagens. Tá ligado à ligação de WhatsApp, quando você liga para alguém por WhatsApp? O governo do Líbano estava querendo cobrar um imposto sobre as ligações do WhatsApp. Tá? No Iraque, corrupção no governo e o desemprego em alta. No Equador, o fim do subsídio e o aumento no preço dos combustíveis. Na Bolívia, a questão da renúncia lá, né, do Evo Morales, que foi muito conturbada, mas agora parece que deu uma resolvida com a vitória do Luiz Arce, um parceiro do Evo Morales. Inclusive, o Evo Morales está de ministro agora. O Evo Morales foi chamado para ser ministro do presidente Luiz Arce, que foi eleito lá na Bolívia com uma ampla maioria de votos, um presidente de esquerda, tá certo? Então, a Bolívia, que tinha caído na mão, né, de uma mulher lá de extrema direita, a Bolívia agora voltou a ser governado por um partido, né, e uma pessoa de esquerda, tá joia? E em Hong Kong, as manifestações é contra o autoritarismo do governo chinês, que está querendo emplacar uma lei lá que facilita a extradição de pessoas de Hong Kong para a China, propriamente dita, tá joia? Desses episódios aqui, vamos lembrar um pouquinho mais do que aconteceu no Líbano, pessoal. Vocês lembram daquelas imagens terríveis, daquelas imagens dramáticas da explosão no porto de Beirute, capital do Líbano? Eu nem me lembro em que mês exatamente que foi isso, acho que foi em julho, agosto, né? Não me lembro nem do mês, mas foi agora, no meio do ano. Houve uma explosão. Vocês lembram das imagens? Várias imagens, né, mostrando as pessoas sendo jogadas para trás, os vidros explodindo, uma tragédia muito, muito, muito triste que ocorreu no Líbano, quando explodiu uma carga, né, que estava armazenada no porto lá. Qual que era mesmo o produto, pessoal, que estava lá no porto? Quem que lembra o produto químico? Não sei o que lá de amônio, né? Não sei o que lá de amônio, nitrato de amônio. Quem que é o fera da química aí? Vocês devem ter visto isso em química, né? Provavelmente, alguém deve ter falado disso, algum professor de química. Nitrato de amônio, eu acho que é isso mesmo, Mari. Eu acho que é nitrato de amônio. Para que serve o nitrato de amônio? É um fertilizante agrícola, é para adubo, é um adubo, só que também pode ser feito explosivo, né? Pode ser usado para fazer explosivo, ele é altamente explosivo, né? E foi o que aconteceu, tinha não sei quantas toneladas desse tal nitrato de amônio e o bagulho explodiu e matou um monte de gente no pequeno e sofrido Líbano. O Líbano é um pequeno país aqui do Oriente Médio, faz fronteira com Israel, faz fronteira com a Síria, tá? É um país muito, muito complexo, pessoal. É um país que tem, apesar de ser pequenininho, o Líbano é muito pequenininho. Porém, ele é muito diversificado. Tem de tudo no Líbano. Tem católico, cristão, ó, tem cristão, tem muçulmanos. Entre os muçulmanos tem os xiitas, tem os sunitas, tem os maronitas e ainda tem um grupo chamado de drusos. Ou seja, você tem vários grupos étnicos e religiosos disputando o poder no Líbano, brigando entre si. E entre essas brigas, pessoal, eu gostaria de destacar a guerra civil que ocorreu no Líbano entre 1975 e 1990, esse pequeno país, cheio de divergências e diversidades internas, ele viveu uma guerra civil muito sangrenta. Nessa guerra civil, pessoal, foi cristãos
contra muçulmanos. Basicamente, cristãos contra muçulmanos nessa guerra civil, tá? Os cristãos são minoria, mas eles são muito fortes e eles receberam apoio de Israel. Olha só, vem comigo, vem comigo. Teve uma guerra civil no Líbano e os cristãos se juntaram com Israel para lutar contra os muçulmanos, principalmente contra os refugiados palestinos que haviam fugido da Palestina. Deixa eu voltar aqui, só para vocês verem onde é que, como que o negócio é bem embaixo. Olha só, gente. Tá ligado aqui a Guerra dos 6 Dias, em 1967? Olha só. Israel dominou grande parte aqui do território, certo? O que Israel fez com os palestinos? Expulsou os palestinos aqui da Terra Santa, desse território, para tomar o território deles. Onde foi parar os palestinos que Israel expulsou aqui da Palestina? Eles foram para o Líbano. Eles foram para o Líbano. Lá no Líbano, esses refugiados palestinos que sobreviveram, né, à guerra lá dos 6 dias, eles fundaram um grupo chamado Hezbollah, ou Hezbollah. O pessoal costuma falar mais Hezbollah. Qual é o objetivo do Hezbollah? Atacar Israel, se vingar de Israel, pelo que Israel vem fazendo contra os palestinos. Então, o Hezbollah é um grupo terrorista formado por palestinos que foram expulsos da Palestina por Israel e que prometeram se vingar de Israel. O que Israel fez? Israel fez uma parceria com os cristãos do Líbano para eliminar os palestinos, para trucidar os palestinos. E essa, sem dúvida, é a parte mais triste dessa aula, mais chocante, ou pelo menos deveria ser. Aqui vocês estão vendo fotos tenebrosas do que os cristãos libaneses fizeram com o apoio, com o aval de Israel em 1975. Eles cometeram um genocídio, eles cometeram um massacre. O nome desse massacre é Massacre de Sabra e Shatila. Sabra e Shatila é o nome dos bairros habitados por palestinos que foram invadidos por cristãos com o apoio de Israel, e nessa chacina eles mataram crianças, mataram mulheres, mataram homens, olha só, deixaram pilhas e pilhas de cadáveres pelas ruas. Uma coisa bizarra. Bom, e agora, para encerrar essa aula, eu gostaria de tratar o último tema de hoje, um assunto também importantíssimo, um assunto que nunca sai de moda, que é a questão hídrica, a geopolítica da água. Então, vamos dedicar esses últimos minutinhos a algumas noções sobre a geopolítica da água. Pessoal, vocês sabem que tem muita água no planeta Terra, porém, a maior parte dessa água, né, 70% da superfície do planeta é coberta por água. No entanto, a maior parte da água é salgada, é água de oceano. Apenas 2,7% de toda a água do mundo pode ser consumida por nós, seres humanos, tanto para beber, como para irrigação e tudo mais. Tá certo? E a maior parte desses 2,7% está nos polos, sobretudo na Antártica. 70% da água doce, da água potável, consumível do planeta está na Antártica. Então, galera, de fato, o que acontece é que o planeta Terra tem muita água, só que a maior parte da água que existe no mundo não é uma água acessível a nós. Não é uma água que a gente pode usar para beber, para irrigar, para limpar roupa, lavar roupa, limpar casa, essas coisas. Tá? Então, o pouquinho de água
doce que a gente tem, que é muito pouco, é usado em grande parte para quê, pessoal? Onde é que é usado 70% de toda a água doce potável que é consumida na atualidade? É usado na agricultura, é usado para irrigação, tá? 22% é usado nas indústrias. E apenas 8% da água doce que é consumida no planeta é das nossas casas. É a água que sai nas torneiras para a gente beber. As pessoas em suas casas consomem apenas 8% da água doce do planeta. 92% da água doce é usada na agricultura e na indústria. E aí, pessoal, a gente lembra do conceito de pegada hídrica. Esse conceito é muito importante. O que é a pegada hídrica? É o tanto de água necessária para fazer um determinado produto existir, para que um determinado produto exista. Por exemplo, 1 quilo de carne de boi, 1 quilo de maminha, de patinho, de fraldinha, de picanha, de músculo, de acém, precisa de 17 mil litros de água para ser produzido. Então, cada quilo de carne que tem no açougue necessitou de 17 mil litros de água para ser produzido. Um boi, para dar 1 quilo de carne, ele precisa de 17 mil litros de água ao longo de todo o processo de produção. Tá bom? A batata, 132. Então, quando você compra 1 quilo de batata, naquele 1 quilo de batata foi usado 132 litros de água. É incrível, né? É incrível. Só para você ter uma noção, pessoal, 132 litros de água é 6 garrafão. É mais de 6 garrafão daqueles de água mineral, tá ligado? Aqueles garrafão azul de água mineral. Olha que louco. E olha que a batata é o que menos usa desses que estão aqui. Olha só. Desses produtos que estão aqui, o que menos usa é a batata. 1 quilo de batata, coloca, a próxima vez que você for no mercado, coloca 1 quilo de batata num saquinho, olha para ele e pensa que para aquele 1 quilo de batata existir, foram usados mais de 6 garrafão de água, daqueles de água mineral, para irrigar aquela batata. É muito doido isso, pessoal. E aí, então, a gente encerra com esse número aqui, do agro é pop, o agro é tech. O agro pop do Brasil exporta 112 trilhões de litros de água por ano. Gente, quando o Brasil exporta soja, ele não está exportando só soja. Ele está exportando a água que foi usada para plantar essa soja, para irrigar essa soja. Só para você ter uma noção, 15 trilhões de litros abastecem toda a população brasileira por ano. Olha só. A população brasileira precisa de 15 trilhões de litros de água para fazer as suas necessidades ao longo de um ano. E o agronegócio exporta 112 trilhões de litros de água por ano. É muita coisa. Tá joia? Bom, pessoal, o tempo voa. A gente fala de pouquinhas coisas e o tempo já se perde entre nossos dedos, mas é isso. Eu espero que tenha contribuído pelo menos um pouquinho nessa caminhada de vocês. Desejo toda a sorte do mundo, desejo que vocês sejam contemplados com a justa e merecida vaga na universidade. Espero que vocês possam seguir aí os seus estudos e, né, tudo de melhor para vocês. Um grande abraço, uma boa noite de sexta-feira aí de encerramento de aulas e estou à disposição para o que vocês precisarem. Um grande abraço, tudo de bom. Foi muito bom, foi uma grande honra participar dessa semana e participar deste ano tão intenso, né? E fazer parte um pouquinho da vida de vocês. Eu agradeço também a todos vocês pela participação, pelo carinho, pela gentileza, por tudo. Vocês são maravilhosos. Um abração. Tudo de melhor para vocês, queridos. Valeu.